Já se perguntou qual a única criatura marinha que as orcas não conseguem matar? As orcas são predadores de topo no oceano, conhecidas por sua inteligência, força e estratégias complexas de caça. Elas caçam focas, tubarões e até grandes baleias. Mas há um gigante que raramente elas vencem: o cachalote. Os cachalotes, as maiores baleias com dentes do planeta, têm uma estratégia de defesa formidável contra as orcas. Quando ameaçados, eles formam um círculo protetor, chamado de formação margarita, com as caudas apontadas para fora. Essa formação funciona como uma parede de escudos, afastando as orcas e protegendo os filhotes e membros mais fracos do grupo. O tamanho e a força impressionantes dos cachalotes adultos, que pesam até 40 mil quilos, com mandíbulas massivas e dentes afiados, e a pele grossa e resistente a ataques, tornam os cachalotes um alvo desafiador. Consequentemente, encontros entre esses titãs do oceano são raros e geralmente terminam sem um vencedor claro, pois as orcas costumam buscar presas menos formidáveis. Além de sua estratégia de defesa, os cachalotes têm outra vantagem: eles podem mergulhar a profundidades extremas, onde as orcas não conseguem alcançá-lo. Bom, gente, é fato que as orcas, elas sofrem um pouquinho, né? Tem um pouquinho de sofrimento ali para predar os cachalotes, mas não significa que o cachalote é o único animal que a orca não vence, tá? Isso tá errado, porque já existiram muitos relatos apontando que as orcas já venceram cachalotes. Os cachalotes são presas das orcas, mas é fato que eles mergulham a profundidades extremas, eles mergulham muito fundo, eles têm a capacidade de prender a respiração por muito tempo, mais do que as orcas. E os cachalotes, exatamente isso, são os cetáceos, os maiores cetáceos odontocetos do mundo, né? São gigantes, o maior carnívoro dos oceanos, tá? O maior carnívoro com dentes, tá? Porque as baleias, né, misticetos, são maiores do que o cachalote. O maior odontoceto, o maior cetáceo dentado do mundo, né, são as cachalotes, são gigantescas. Porque elas se alimentam de lulas, de polvos, de náutilos, né, de pequenos peixes. São as presas que a cachalote costuma predar. Enquanto as orcas já têm uma variabilidade maior de alimentos. Porque elas predam, inclusive, a baleia azul, baleia jubarte, baleia cinzenta, tubarão branco. Enfim, vários animais gigantes, focas, morsas, belugas, narvais, incluindo cetáceos. Até os próprios golfinhos são presas das orcas, né? Pois é, seus primos mais próximos também são presas. Mas o que a gente tem que levar em consideração é que as orcas, elas formam sociedades complexas, elas são extremamente inteligentes, são os predadores mais eficientes e eficazes do oceano e também do planeta, tá? Porque, gente, é uma inteligência quase humana que elas têm, é uma estratégia de caça, é um planejamento estratégico que nunca foi visto assim no reino animal antes, tá? Quase ninguém consegue ter essa estrutura social tão complexa, tão ampla, tão abundante, tão abrangente, tão aprofundada ao nível das orcas, entendeu? Muitos animais são espertos, muitos animais são estrategistas, muitos animais são ligeiros, só que as orcas são muito mais, gente, são muito mais mesmo. Que o cérebro é grande, o cérebro funciona muito, a capacidade cerebral é elevada. Então, de fato, elas têm uma inteligência, elas conseguem ter um raciocínio lógico aí na hora de predar. Obviamente que não é igual ao nosso, né? Elas não têm um raciocínio lógico tão aprofundado igual aos seres humanos. Mas elas conseguem se comunicar por sons, por cliques, né? Por assovios, né? Pelo sonar, que é tão evoluído quanto um sonar de um submarino. De fato, gente, é um submarino vivo. É um submarino biótico, né? Não é o abiótico, como é o dos seres humanos, que o ser humano fabricou uma máquina, que é o submarino. Então essas orcas são máquinas naturais. São mesmo máquinas de predar vários animais, elas não temem ninguém, como a gente já viu falando em vários vídeos aqui do canal. Pois é. E obviamente que os cachalotes não iriam escapar das orcas. Eles fazem sim essa defesa, né, esse ciclo que eles formam para se proteger. Isso vai fazer meio que as orcas desistam, porque vão perceber que é uma caça difícil, mas não significa que as orcas vão desistir assim a longo prazo. Uma hora elas vão acabar voltando, elas vão se aproveitar das vulnerabilidades, elas vão perceber quem são os membros mais frágeis do grupo, os membros mais distraídos, os membros feridos, idosos, enfim. Elas sabem identificar a vulnerabilidade da presa. Essa palavra é difícil, tá? Elas vão saber identificar qual que é a presa mais vulnerável, qual que é a presa mais fácil de ser predada. Mas significa que elas também vão atrás de presas difíceis, mesmo tendo preferência pelas mais fáceis, porque, né, gente,
A competitividade é grande, a concorrência é enorme. Então elas precisam se alimentar o quanto antes. Elas precisam ingerir quilos de carne por dia para poder sobreviver. Mesmo a gente sabendo que tem muita abundância, né, de indivíduos, tem muita riqueza de espécies, mas a gente tem que tomar cuidado porque a concorrência é grande. É grande, tá? Então não existe nenhum animal no oceano que consiga vencer a orca, mas não existe nenhum animal que consiga escapar dela, gente. Quando encontra com as orcas, a coisa é complicada, é difícil sobreviver. Teve casos sim de animais que sobreviveram, mas foram pouquíssimos casos, pouquíssimos, gente. Uns 5% de presas conseguiram sobreviver à caça das orcas. 95% acabaram virando alimento delas. Pra vocês verem como as orcas são bem-sucedidas, são os predadores mais bem-sucedidos do mundo. E as presas das orcas, na maioria das vezes, são sim predadas, são sim abatidas pelas orcas, porque, né, um ser vivo que é super inteligente, que consegue bolar um bom planejamento estratégico ali nas caças em bando, gente, é quase impossível sobreviver a elas se você encontrar, se você estiver no caminho delas. Tá? É óbvio que nós, seres humanos, não pertencemos ao cardápio das orcas. Elas sabem que nós somos inofensivos para elas, né? Então, por isso que elas só vão se aproximar da gente por curiosidade. Mas o caso dos cachalotes, sim, são presas dela. Não é muito comum, né? Porque não se encontram tanto. Mas se por acaso tiver um cachalote sozinho ou apenas uma mãe com um filhote, vai virar janta das orcas. Não tem muito o que ser feito, não. Só se elas conseguirem, né, se encontrar, conseguirem fazer aquela estrutura que vocês viram, aquele ciclo lá para elas se defenderem. Caso contrário, gente, é game over, não tem como, gente. A orca é maioral, a orca é superior, a orca é a rainha dos mares, é a rainha dos predadores, é o predador mais bem sucedido do planeta.